Descobri o nome de um volante brasileiro que faz parte da lista de reforços pretendidos pelo Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala também se existe alguma chance de Marcos Antônio do São Paulo ser trocado com o Flamengo por Alan e Everton Cebolinha. Preciso te atualizar também sobre as negociações entre Flamengo e West Ham por Paquetá. Para completar, o que separa o goleiro Everton do Palmeiras em relação ao Grêmio. Te conto também sobre mais uma situação extremamente chata para a diretoria e para o Clube Atlético Mineiro. Falo sobre os reforços modestos no Botafogo, últimas de mercado, bastidores, finanças e 6 clubes da Série A sem patrocinador master. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola, lembrando que sábado, domingo e segunda nossas sugestões bateram. Para essa terça-feira, preciso da vitória do Al Ittihad contra o Damak, Campeonato Saudita. Preciso da vitória do Galatasaray na Copa da Turquia e preciso da vitória do Dortmund contra o Werder Bremen. Se essa combinação de 3 jogos acontecer, a gente pega uma odd pouco superior a 2, ou seja, a gente mais do que dobra o valor da nossa fezinha. E a melhor notícia vem agora. Se você quiser pegar esse bilhete prontinho, exatamente como eu sugeri, basta clicar no link que está no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e o bilhete já aparece para você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que o Corinthians, o maior campeão da Copa São Paulo de Juniores, está eliminado da edição desse ano. Nessa segunda-feira, derrota por 2-1 para o Guarani em Jaú. Eliminação precoce e para lá de incomum do Corinthians na base. Já a Justiça de São Paulo aceitou um pedido de liminar de membros da oposição do tricolor paulista. Eles exigiram e conseguiram a aprovação da Justiça para que a votação de impeachment do Júlio Casares na próxima sexta-feira aconteça de forma híbrida, ou seja, presencial e também online. Vale a lembrança de que ontem Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, havia determinado que somente a presença dos conselheiros seria permitida para votação, não daria para votar de forma online. Também, de acordo com a Justiça, há necessidade de 170 votos para que o impeachment seja confirmado e pelo menos 191 votantes. Importante registrar para completar que o grupo da situação vai tentar recorrer dessa decisão. Já Souza, lateral esquerdo do Santos, está embarcando, está viajando rumo à Inglaterra, onde assinará contrato com o Tottenham. Foi o primeiro a cravar que por 15 milhões de euros o negócio estava praticamente fechado. Essa foi a cifra final do acordo. O Souza ainda abriu mão de 12,5%, que ficam em favor do Santos. A gente está falando de 11 milhões e 800 mil reais a mais para o Peixe, numa operação de 94 milhões. O Santos fica com quase 90% desses 94 milhões de reais. A saideira do giro de notícias, o Houston Dynamo anunciou a contratação do zagueiro Lucas Halter, que pertence ao Botafogo, operação de 1 milhão e 800 mil dólares em 80% dos direitos econômicos. E os patrocínios gigantes pagos por casas de apostas esportivas a clubes do futebol brasileiro parecem estar em crise. 6 dos 20 times da Série A iniciam a temporada sem patrocinador master. Uma situação completamente diferente, por exemplo, da de 2025, quando 19 dos 20 times da primeira divisão contavam com Betis como patrocinadora master. A única exceção era o Red Bull Bragantino, que tem a Red Bull como patrocinadora principal. 6 times que iniciam a temporada sem patrocínio master: Internacional, Bahia, Curitiba, Grêmio, Santos e Vasco da Gama. O Vasco e o Santos garantem estar perto de negociações que podem lhe garantir novos patrocínios master, mas a impressão que se tem no mercado é de que as cifras astronômicas pagas pelas casas de apostas acabaram não se bancando, especialmente depois que o governo começou a criar uma série de dificuldades e restrições. Primeiro, o governo impôs que as casas de apostas lhe pagassem um valor de 30 milhões de reais para que fossem legalizadas. Depois, uma série de tributos e mais dificuldade para que os apostadores pudessem fazer sua fezinha. Diante desse cenário, a tendência é que contratos como o do Flamengo com a Betano de 268 milhões de reais por ano não sejam mais repetidos. O Corinthians pode ter dado a sorte de ter garantido, em meio a todo esse contexto, um contrato bem alto, de 150 milhões de reais com a Esportes da Sorte. O acordo acaba de ser prorrogado.
E o Botafogo, que esteve entre os clubes que mais investiram em reforços nos últimos anos, parece não ter mais dinheiro para contratações. As chegadas de 2026 têm perfil completamente diferente da de jogadores como Almada, Luiz Henrique, entre outros. Você quer ver? O Botafogo contratou até aqui o Riquelme, zagueiro de 18 anos de idade do Sport, o Ítalo, zagueiro de 21 anos de idade que veio do Toronto B, o John Hernandes, lateral esquerdo de 19 anos do Milionários, e o Lucas Vidalba, atacante de 24 anos de idade que veio do Nacional do Uruguai. Todos por cifras muito, mas muito inferiores às praticadas pelo próprio Botafogo em outros tempos. Com uma observação importante, nenhum desses reforços citados tem a garantia de que vai conseguir jogar nessa janela de transferências. Botafogo segue impedido de registrar novos atletas por conta de um transfer ban imposto pela FIFA, dívida de 21 milhões de dólares, ou 114 milhões de reais com o Atlanta United pela compra não paga de Thiago Almada. Primeira proposta feita pelo Botafogo ao Atlanta, via Major League Soccer, não foi aceita. Ou o Botafogo paga esses 21 milhões de dólares em 2 parcelas, ou não vai conseguir registrar atletas. Eu soube, inclusive, que nas tratativas com o jogador que é alvo do Botafogo, dirigentes do Botafogo cogitaram a possibilidade de não conseguirem resolver essa pendência até 3 de março, quando a janela se encerra, o que representaria ou determinaria que esses atletas não pudessem jogar. Os 4 jogadores que eu contei, Riquelme, Ítalo, John Hernandes e Lucas Vidalba, talvez precisem buscar outro clube, apesar de terem vínculo com o Botafogo. Hora de falar sobre mais uma vergonha que o Galo, por conta de sua SAF, está passando internacionalmente. Contei para vocês que nessa segunda-feira o presidente do Palestino, Jorge Wawi, afirmou que o Atlético não havia pago nem sequer 1 centavo pela contratação do Ivan Roman, certo? O presidente do Palestino ligou para o presidente da Laú para informar, ó, vocês estão vendendo o jogador para o Atlético e não vão receber. Ele se referia a Lucas Assad, numa operação que geraria entre 4 e 5 milhões de dólares. Isso, inclusive, deve dificultar o acordo do Atlético com a Laú. Pois bem, durante a tarde, o Galo desmentiu o presidente do Palestino, afirmando que existiam tratativas entre os clubes para um acordo. O Galo, inclusive, nessa nota chegou a reclamar do posicionamento e do comportamento do presidente do Palestino. Pois bem, o Jorge entrou em contato com jornalistas que cobrem o Atlético e disse o seguinte, abre aspas, que atrevimento do Atlético. Isso demonstra a má fé que eles têm. Nosso advogado Carleso ligou para eles hoje e não atenderam o telefone. É absolutamente falso que existem negociações. O que o presidente do Palestino assegura é que o Atlético mente quando diz que existem conversas entre Palestino e Atlético para o pagamento da dívida que existe pelo Ivan Roman, zagueiro comprado por 1.600.000 dólares, segundo o Palestino, não houve pagamento de nem sequer 1 centavo. Só para completar o noticiário do Galo, registrar que Fluminense e Atlético ainda não chegaram a um acordo por Hulk. Durante a tarde e noite de segunda-feira, existiu enorme otimismo de que essa negociação fosse fechada, mas o Fluminense não aceitou uma das condições impostas pelo Atlético de prioridade na contratação de atletas revelados em Xerém. As negociações não estão fechadas e ainda pode haver uma reviravolta. Quero falar agora sobre o que separa o goleiro Everton do Palmeiras do Grêmio. O atleta já aceitou a proposta do tricolor gaúcho e é muito óbvio entender essa condição. O Everton tem contrato com o Palmeiras até dezembro. O Grêmio oferece 3 anos de contrato com vencimentos muito parecidos. No Palmeiras, ele será reserva do Carlos Miguel. No Grêmio, ele tem a convicção de que vai ser titular. Peça importante no esquema de Luiz Castro. Diante desse cenário, o Everton disse sim e pressiona o Palmeiras a liberá-lo. Posso assegurar que Abel Ferreira já concordou com a liberação do atleta. O Abel entende que a perda do Everton é importante, mas ele conta com Marcelo Lomba para ser reserva do Carlos Miguel. Porém, Leila Pereira ainda não se convenceu de que abrir mão do Everton, alguém com tantos títulos sem compensação financeira, seria um bom negócio. Para o Grêmio também não é interessante gastar com um goleiro que tem quase 40 anos de idade. Nessa terça-feira a gente deve ter novidades sobre o tema e existe otimismo no Grêmio de que o martelo possa ser batido a qualquer momento. Por falar no tricolor gaúcho, registrar que o Grêmio tem tratativas em andamento com Guido Rodrigues, volante argentino que foi campeão mundial
na última edição da Copa do Mundo e hoje pertence ao West Ham. O atleta não tem sido utilizado na Inglaterra, tem vínculo apenas até junho de 2026 e pode chegar de forma antecipada sem qualquer custo. Paquetá vai ou não jogar no Flamengo? Contei para vocês que o meio atacante aceitou a proposta do Fla e trabalha nos bastidores para convencer o West Ham a liberá-lo. O grande ponto para o time inglês é: por que eu venderia por um preço inferior àquilo que eu quero um dos meus principais jogadores quando eu preciso dele para escapar do rebaixamento? Hoje o West Ham é o primeiro entre os 3 times que cairiam e a situação é bem delicada. A equipe tem apenas 14 pontos. São 7 de desvantagem em relação ao Nottingham Forest, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O que está sendo discutido entre Flamengo e o West Ham é a possibilidade de adiar a negociação do Paquetá até o finalzinho da janela no Brasil. A janela por aqui se encerra em 3 de março. E o West Ham gostaria de ter o Paquetá até bem próximo dessa data para tentar escapar do rebaixamento. Se até lá o rebaixamento estiver consolidado, aí sim o West Ham toparia fazer negócio. Caso contrário, Paquetá permaneceria para tentar salvar o time do rebaixamento. Paquetá gostaria de se mudar para o Flamengo agora. O Flamengo fez uma primeira oferta de 30 milhões de euros, mais 5 milhões de euros, essa proposta foi recusada. O Flamengo acenou com uma nova oferta de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, também recusado. O West Ham, nesse momento, pede 60 milhões de euros. Existe a expectativa de um acordo, até porque o Paquetá vai fazer todo o esforço do mundo. E o grande trunfo rubro-negro nessa negociação diz respeito ao tempo de contrato. Paquetá tem vínculo com o West Ham somente até junho de 2027. Isso significa que se não vendê-lo agora, nem na metade do ano, o West Ham perderá o Lucas Paquetá de graça. E aí não vai ficar com 30, com 35, nem com 40 milhões de euros. O Paquetá já deixou bem claro para os representantes do clube inglês que não renovará seu contrato. Isso significa que ele poderia assinar um pré-contrato para sair de graça do West Ham a partir de janeiro de 2027. E essa história de que o Flamengo ofereceu ao São Paulo o volante Alan e o atacante Cebolinha para ter Marcos Antônio. Fui o primeiro a contar para vocês que o Flamengo não desistiu da contratação de Marcos Antônio do Tricolor, mas vai aguardar até sexta-feira pela definição do impeachment ou não de Júlio Casares. Em relação a essa suposta proposta que surgiu nas redes sociais, consultei 2 fontes diferentes do São Paulo e ambos asseguraram que o Flamengo não ofereceu Alan e Cebolinha pelo Marcos Antônio. Mas essa proposta do Flamengo, que envolve dinheiro e Alan, aparecerá pro Tricolor assim que o processo de impeachment for finalizado. Júlio Casares tenta escapar de ser empichado, de deixar o clube de forma forçada pelo Conselho Deliberativo e para evitar um ruído extremamente... Imagina que o Júlio Casares, precisando de votos para escapar do rebaixamento, anuncia nessa semana que perde o Marcos Antônio, principal jogador do time. A menos que o Flamengo oferecesse uma baita proposta, isso seria extremamente ruim para o Júlio. Diante desse cenário, Flamengo e São Paulo vão deixar para a próxima semana as tratativas sobre o tema. Inclusive, São Paulo já tem afirmado que o Alan não vem, que o Marcos Antônio não será negociado e que Hugo Leonardo, volante de 21 anos de idade, revelado na base e campeão da Copa São Paulo do ano passado, deve ser a nova aposta para esse setor de meio campo. Mas posso assegurar para vocês que essa proposta do Flamengo virá, provavelmente com Alan mais dinheiro pelo Marcos Antônio. A saideira sobre o São Paulo, o Tricolor não desistiu da contratação de Zenon, atacante argentino que pertence ao Boca Juniors, abre aspas para um dirigente que eu escutei, temos interesse, mas é um negócio difícil. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que já contratou Gabriel Paulista, Matheus Pereira e Pedro Milans. O próximo reforço pode ser Cauã Diniz, volante de 21 anos de idade que pertence ao América. Esse jogador foi muito bem avaliado pelo departamento de scout do Timão e poderia chegar ao Corinthians sem custos. Cauã entrou na justiça e conseguiu, em primeira instância, a sua saída do América. O Coelho lhe devia 2 meses de salários em carteira, 4 meses de imagem e fundo de garantia. A audiência está marcada para 26 de janeiro, mas os representantes do Cauã Diniz e dirigentes do América chegaram a um acordo para que o atleta saísse sem justiça, deixando 30% do valor de uma venda futura para o Coelho. Diante desse cenário, vai caber ao Cauã e a seu representante, o Diogo Silva, escolherem o próximo clube. O Botafogo é um dos principais interessados, mas
Segundo o staff do jogador, o Corinthians entrou na parada e pode acabar levando a melhor. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do Corinthians que tratou o negócio de maneira mais fria, muito menos quente do que eu ouvi de representantes do atleta. De qualquer forma, se você não conhece Cauã Diniz, volante revelado no próprio Coelho, deixou excelente impressão na reta final da temporada passada, jogando como titular absoluto sob o comando de Alberto Valentim. Jogador que disputou 37 jogos com 2 gols e 1 assistência, chegaria sem custos, com o Corinthians ficando com 70% dos direitos econômicos e deixando 30% para o América. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!